Depois de sinais negativos, integrantes do governo devem passar a semana insistindo em contatos com Donald Trump para um acordo sobre o tarifaço. Direto para Brasília, Janaína Camelo. A grande questão é se já existe alguma expectativa de conversa. Bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Até agora, nenhuma expectativa de contato, viu, Thiago? Inclusive, Mauro Vieira está nos Estados Unidos e ele deve embarcar aqui para o Brasil amanhã mesmo, porque ele foi para uma agenda específica, tá? Uma agenda ali, uma conferência da ONU, para tratar sobre conflitos entre Israel e Hamas, enfim. Mas ele chegou a cogitar estender essa viagem, dizendo ali à Casa Branca que está disponível a conversar sobre o tarifaço. Ele cogitou ali estender-se a viagem caso ele fosse chamado para conversar por algum representante ali do governo de Donald Trump. Mas esse contato não aconteceu até o momento, Thiago. Ele está em Nova York, já em Washington estão os senadores, aquele grupo de 8 senadores, né, aqui brasileiros, que foram para Washington tentar um diálogo ali mais próximo com os Estados Unidos. E esses senadores, eles dizem o seguinte, Thiago, que eles, embora ali Donald Trump tenha colocado como uma das razões ali o tarifaço, a questão política envolvendo Jair Bolsonaro aqui no julgamento no STF, eles dizem que querem saber aí qual é o real interesse por trás desse tarifaço, se realmente é só questão política ou não. Enfim, Mauro Vieira está nos Estados Unidos, então ele deve embarcar de volta para o Brasil amanhã, já que não tem nenhum outro contato. E esses senadores, eles continuam lá, vão ficar em Washington até quarta-feira. Hoje eles participaram de reuniões na Embaixada do Brasil, em Washington. Eles têm reuniões hoje também, tiveram reuniões ali com a Câmara do Comércio. E amanhã eles têm reuniões com autoridades. Dizem que são autoridades da Casa Branca, mas não divulgaram quais são essas autoridades. Dizem que só vão se pronunciar sobre isso amanhã mesmo durante essa agenda. Então, amanhã segue essa corrida ali do governo federal, do governo Lula e também desses parlamentares, desses senadores para tentar negociar, né, ali um mínimo de prejuízo ali com relação a esse tarifaço que começa assim a vigorar na sexta-feira. Ontem, o secretário de Comércio dos Estados Unidos chegou a dizer que sim, essa medida vai começar a vigorar sexta-feira e logo depois, ontem também o Donald Trump enfatizou que está mantida. Enquanto isso, o presidente Lula voltou a dizer que Donald Trump deve repensar as tarifas. Agora, ele cobrou uma negociação, Janaína? O presidente Lula cobrou sim. Ele disse que Trump precisa ter uma postura de diálogo. Ele fez essa cobrança, Thiago, a Donald Trump, mas o presidente Lula, ele ainda não fez uma ligação telefônica ao presidente norte-americano, né? Embora ele esteja cobrando um diálogo aí. Inclusive, os próprios senadores que estão em Washington disseram que uma ligação telefônica entre Trump e Lula está sim na mesa de negociação. Lula deu essa declaração no evento que ele participou hoje, mais cedo, no Rio de Janeiro, numa inauguração ali de usina de gás no Rio de Janeiro. A gente vai ouvir o que ele disse agora. Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. E aí, Thiago, Lula, nesse mesmo evento, ele voltou a citar aquele interesse dos Estados Unidos sobre as chamadas terras raras, né, que é um conjunto de minérios ali estratégicos para fabricação de tecnologia de ponta ali, que envolve toda a questão de economia do futuro, enfim, é muito visado. E o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras. O presidente ele já tinha dito na semana passada que ninguém põe a mão, exatamente nessas palavras, ninguém põe a mão nessa reserva aqui brasileira. Ele voltou a mencionar isso nesse evento hoje. A gente vai ouvir o que ele disse. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse no minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle.
A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso, aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. Esse assunto, Tiago, entrou no debate sobre as terras raras depois que o vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a dizer que é um assunto que tem que ser explorado e deve ser debatido. Isso depois que ele teve uma reunião ali com representantes da indústria de minérios de Minas Gerais. Bom, hoje mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o que se diz que a reciprocidade contra os Estados Unidos não vai ser tomada imediatamente após o dia 1º de agosto, que o governo estuda cenários com relação a essa reciprocidade. Agora, sobre aquele plano de contingência que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está elaborando, isso para apoiar os setores produtivos que vão ser prejudicados aqui no Brasil. O ministro ainda está analisando um estudo para apresentar ao presidente Lula e com a ideia de anunciar esse plano de contingência ainda essa semana. Tiago. Janaína, você volta daqui a pouquinho. Vou chamar já as nossas comentaristas, a Deise Ciocari aqui nos estúdios e a Dora Kramer, como sempre, com a gente também. Tudo bem, Dora? Começo por você, boa noite, bem-vinda. E a grande questão é a seguinte, primeiro, se não há até agora nenhuma sinalização, ao que tudo indica que sexta-feira teremos tarifaço. Agora, essa história do presidente Lula pegar um telefone e ligar para Donald Trump, será que seria uma saída? É saber se o republicano vai atender, não é isso? Bom trabalho, Dora. Boa noite, Tiago, boa noite, Deise, boa noite a todos. Pois é, hoje 3 dos 8 senadores que estão nos Estados Unidos, naquela comitiva, fizeram essa sugestão e um deles até disse que isso foi uma pauta, foi um motivo de discussão lá nas reuniões que eles mantiveram hoje com empresários, né? Mas aí o presidente Lula, na sexta-feira, tinha dito que se o Trump telefonar, se o Trump quiser conversar, ele vai conversar. Então, isso indica que ele, pelo menos até agora, não tem a disposição de pegar no telefone e, de repente, se arriscar ao presidente Trump não atender. Agora, de qualquer maneira, não seria nenhuma humilhação, porque seria um gesto mais concreto de disposição à negociação. Se não for atendido, ruim, fica para o outro lado, realmente, porque é uma grosseria não atender. De qualquer maneira, não há nenhuma decisão tomada, mas esse assunto começou a ser falado com bastante força hoje, agora. Hoje também o que tem com bastante força? A convicção do governo brasileiro de que não há a menor hipótese dessas tarifas serem adiadas ou reduzidas até sexta-feira, porque a convicção geral é a de que o Donald Trump quer dar uma canseira no Brasil, seja por causa do Bolsonaro, por causa das Big Techs, por causa dos BRICS, seja por que for. Ele quer dar uma canseira e pronto. Agora, tem aí esse ambiente é pessimista agora, mas tem aí começa uma conversa de que, olha, de repente há uma expectativa de depois da entrada em vigor, com calma, por meio desses canais que estão sendo abertos, se possa fazer uma negociação setor a setor. Resta ver se isso é só um desejo ou se vai se configurar mesmo uma luz no fim desse túnel. Desde que há um consenso que não cabe ao Brasil agora fazer qualquer tipo de retaliação, é preciso esperar para ver se o tarifaço entra em vigor mesmo. Bem-vinda. Tiago, boa noite para ti, para a Dora e para a nossa audiência. O que a gente está vendo aqui é até uma má disposição do governo americano para conversar com o Brasil, né? A gente tem visto um silêncio por parte da Casa Branca aí, uma má vontade mesmo, então a gente consegue entender que no dia 1º de agosto vai ter tarifaço sim, né? A gente está num clima de desconfiança política, de silêncio, a diplomacia brasileira, que sempre foi
muito elogiada, tanto internamente quanto externamente, parece não funcionar muito bem nesse período de Lula 13. Então, o que a gente tem, por enquanto, obviamente, é um futuro incerto para o Brasil, mas pelo que a gente tem percebido, o tarifaço vai acontecer. Agora, se depois, como a Dora mencionou aqui, se depois vai ter uma chance de diálogo, aí a gente vai ter que ver. Mas a coisa agora ela está tomando um ar tão político que eu acho difícil a gente escapar de um tarifaço e sofrer um pouquinho aí. O